O tema que eu escolhi para esta noite é um tema pesado. É um tema que muita gente não gosta, mas que é necessário, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo de transição planetária, de dificuldades maiores. Eu escolhi falar de céu e de inferno. Tema pesado. Mas antes eu queria contar por que eu escolhi esse tema. Eu tenho um amigo querido, atualmente ele reside em Patos de Minas, e sempre que podíamos estávamos conversando sobre assuntos diversos. Eu lidava com terapias e numa ocasião ele estava sentindo umas dificuldades e eu ofereci uma terapia a ele por amizade, e o tempo passou, ele foi-se embora, perdemos contato, e recentemente ele entrou em contato comigo dizendo que lá em Patos voltara a se casar com uma mulher viúva com 2 filhos, e que se eu poderia dar um atendimento a esta pessoa. Preciso salientar que esta pessoa, tanto ele quanto a esposa, são católicos, tá? Não são espíritas, não. E ele pedia que eu a atendesse, se eu poderia falar com ela. Então, no sábado, ainda sem saber qual era o assunto, no sábado, na hora combinada, eu me desloquei até a casa dele. Ele tem um irmão que mora aqui, e lá conversamos longamente, e a tristeza daquela jovem senhora me deixou assim muito preocupado, muito tenso. Eu explico porque eu vou omitir os nomes, até para salvaguardar a identidade. Não tenho direito de externar, porque não pedi licença a eles, mas tenho certeza que se eles me estiverem ouvindo e vierem a ouvir através da transmissão que será feita pela internet, que ele vai me desculpar, porque é por uma causa justa, e eu não revelarei os nomes. Mas aquela jovem senhora me contou que, tendo 2 filhos do primeiro casamento, como toda mãe, amava sobremaneira aquelas crianças, aqueles rapazes. E eles cresceram, passaram pelo processo universitário e se tornaram profissionais muito competentes, sendo que o mais novo era uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com ela. Fazia já alguns anos que o esposo tinha falecido, eles eram ainda crianças quando faleceu, e aquele menino havia se transformado desde criança no companheiro por excelência dela. Eu tenho também 2 filhas, eu sei que a gente ama igualmente os filhos, mas tem uns que a gente tem mais proximidade, vocês sabem que é assim. E aquele menino, por problemas diversos, resolveu terminar com a própria vida. E ela veio falar comigo, a tristeza dela era uma coisa latente, conversamos bastante, falei da misericórdia de Deus, falei do carinho de Jesus, oramos juntos, embora ela seja católica, não opôs nenhuma resistência à minha prece. Dei a ela algum conforto, nos despedimos, e algum tempo depois, 2 meses depois, ela pediu para falar comigo novamente, desta vez por telefone, e na segunda vez ela falou: olha, me fez muito bem a nossa primeira conversa, mas tem algumas coisas que martelam a minha cabeça, porque conversando depois com um amigo, ele me falou assim: fulana, não tema, se o seu filho falou Jesus me perdoa antes da vida dele chegar ao fim, ele está perdoado. Mas eu fico me perguntando, ela me falou, e se ele não tiver falado, será que meu filho está no inferno? E aí eu fiquei me lembrando de quando eu era seminarista, morando lá em Marília, quando católico. Eu vim para o Espiritismo há 15 anos atrás. Quando eu era seminarista, estudando para padre no seminário de Marília, havia um bispo muito sábio que de vez em quando nos fazia uma palestra. E ele terminara a sua fala e perguntou se algum de nós tinha alguma dúvida sobre o assunto tratado. Não. Mas um dos nossos colegas seminaristas, chamado Zé Maria, falou: senhor bispo, desse assunto eu não queria perguntar nada não, mas deixa eu fazer uma pergunta interessante para o senhor. Lá no Ceará, de onde eu vim, o cemitério ainda mantém aquele padrão antigo, em que um canto do cemitério não tem flores nem velas, ele é reservado para os suicidas. Meu tio se suicidou e foi sepultado neste canto do cemitério. Era o irmão que a minha mãe mais gostava, e minha mãe chora sem parar, dizendo que o meu tio não encontrou a salvação. Permita-me perguntar, senhor bispo, meu tio foi para o inferno? Ele arregalou os olhos assim e falou: nem eu, nem nenhum outro sacerdote, nem nenhuma outra pessoa está autorizado a falar sobre salvação, porque isso é com Deus. Mas vamos pensar juntos. Como seu tio se matou? E o Zé Maria falou para ele, com um tiro no ouvido. E quanto tempo Zé Maria gastou
para que esta bala saindo do revólver atingisse o cérebro do seu tio, matando-o. Milésimos de segundos, impossível até fazer esse cálculo. Isso, ele disse, aos olhos dos homens, mas Deus é o Senhor do tempo, e para Deus eles tiveram todo o tempo do mundo. E nesse tempo imenso, ele teve a oportunidade de ver sua vida, de pensar sobre o seu ato e de decidir se queria ou não ser perdoado. Isso nunca me saiu da cabeça. Então, quando eu conversei com esta jovem senhora, agora recentemente, eu quis estudar mais profundamente na fonte, no livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, e claro que é uma análise simplória, pequena, mas eu queria dividir com vocês algumas coisas interessantes que a gente descobre. Na teologia, de uma maneira geral, nós somos mostrados, trata-se que Deus criou o homem justo, puro e feliz. Esse homem estava num paraíso e lá foi tentado por Satanás, ele desobedeceu, ele foi então privado da graça, foi expulso do paraíso, inclinou-se para o mal, sucumbiu à morte. Ou seja, se a gente for observar a trajetória, o homem entrou em declínio. Depois tem o Salvador Jesus, etc. e tal, mas para o Espiritismo, nós trabalhamos na imagem oposta. Para o Espiritismo, na questão 115, ele diz o seguinte, que todos os espíritos, sem nenhuma exceção, fomos criados simples e ignorantes. E acrescenta, mas todos temos uma grande propensão para o bem. Todos somos desafiados com provas que, uma vez vencidas, vão nos aprimorando, vão nos deixando cada vez melhores, até que um dia cheguemos à angelitude. Já fomos seres minerais, já fomos seres vegetais, agora somos seres hominais e um dia seremos seres angelicais. Crescemos impulsionado por uma lei do progresso que envolve tudo. Nas leis morais a gente conhece a lei do progresso e a gente não presta muita atenção nela, mas tudo à nossa volta está evoluindo continuadamente. Por exemplo, quando o Cabral chegou ao Brasil, a viagem dele de Portugal até o Brasil durou 44 dias. A título de comparação, eu perguntei, fiz uma pesquisa de quanto tempo levavam os italianos para virem da Itália ao Brasil em 1900, quando houve o grande foco de imigração. O tempo caiu para 20 dias. Atualmente, uma viagem de Portugal ao Brasil é feita em 12 horas, cruzando o Atlântico num avião. Então, não precisa ser muito inteligente para a gente perceber o tanto que os meios de transporte evoluíram em 500 anos. Se nós olharmos para o sistema de comunicação, quando eu fui para o seminário, eu morava em Paraguaçu, a minha mãe em Córrego do Ouro, em linha reta, 66 quilômetros. Eu escrevi uma carta para minha mãe no domingo, ela ia receber no outro sábado. Hoje, eu tenho um amigo que mora em Nova York, se eu quiser falar com ele, é instantâneo, pelo WhatsApp, quase que gratuitamente. O meio de comunicação melhorou consideravelmente. 137 anos atrás, nós convivíamos com a escravidão. Os homens achavam normal um homem escravizar o outro. A escravidão hoje ainda existe, de uma forma dissimulada, com um trabalho análogo à escravidão, mas a maioria de nós a repudia. Tivemos uma intensa evolução moral. Até 1900, o duelo acontecia entre nós com muita frequência. No Uruguai, só em 1902 ele foi proibido, né? 1990 agora, por recente, né? Então observem que, quando a gente olha, o mundo está evoluindo numa velocidade incrível. E o nosso conceito religioso também evoluiu. E nós precisamos prestar atenção nisso. Quando nós olhamos para a visão de Deus, que eu pelo menos aprendi na minha formação catequética, Deus era um juiz implacável, um justiceiro que ficava permanentemente vigiando os meus pecados. Ah, João, você pecou, estou anotando, né? E que cada pecadinho era cobrado minuciosamente. Ele próprio diz lá em Êxodo, eu sou um Deus ciumento, vingativo, vigilante. E nós, seres humanos, simples, ignorantes, com livre-arbítrio. Imagina o perigo que seria, meus amigos, se eu desse a direção do meu carro para minha netinha, que é simples e ignorante na arte de dirigir carro, fatalmente, e desse a ela o direito de dirigir o livre-arbítrio. Fatal que ela cometeria um acidente, os senhores não concordam? Então, quando nós olhamos para os nossos erros e para a maneira como nós víamos as punições, da maneira como nós entendemos na igreja, o que acontecia? Os bons, eles iam para o céu.
É assim que nós aprendemos. As pessoas boas, aqueles que estão isentas de culpa, vão para o céu. E lá no céu eles vão ficar numa beatitude contemplativa, sentados num amplo gramado, contemplando Deus, tocando harpa, uma paz que parece muito mais tédio, numa eterna inutilidade, numa felicidade plena. Mas será que é tão plena assim? Vamos ver daqui um pouquinho. Por sua vez, os maus, aqueles que não tivessem atingido o patamar mínimo do vestibular do céu, vamos pensar assim, eles sofreriam penas eternas, um sofrimento sem fim. As descrições falam de fogo, falam de suplício sem fim, total falta de esperança, porque nessa visão de inferno, sendo algo eterno, sendo algo imutável, de nada adiantaria ele se arrepender e de nada adiantaria ele praticar a caridade. Uma vez que caiu no inferno, de lá não sai mais. Aí eu pergunto para vocês, essa pena era justa? A maioria de nós tem uma expectativa de vida de em torno de 75, 80 anos, quiçá 90. 90 anos para Deus é um sopro. Acabou. Imagina você ter uma vida de 90 anos de erro e pagar uma eternidade inteira sem poder ter esperança. Essa pena está muito mais justa do que a pena, muito mais injusta do que a pena dos homens. E aqueles que não atingissem a glória para ir para o céu e não fossem suficientemente pecaminosos para ir para o inferno, para onde eles iam? No ano 532, portanto já há bastante tempo depois, a igreja falou de purgatório. E o que seria o purgatório? Seria um lugar intermediário onde a pessoa não pode mais pecar, mas ainda não está pronta para o céu, e ele não pode fazer nada por ele tem que ficar esperando a oração de quem ficou aqui. Isso causou problemas muito graves, porque quem tinha dinheiro, antes de desencarnar, comprava missas e missas e missas que seriam celebradas para ele depois. Mas eu pergunto, e o indigente? E aquele que morre sem ninguém saber dele? E o que não pudesse comprar as preces? Para onde ele iria? Então observe que, pegando a lei do progresso, Deus, na sua infinita misericórdia, veio nos esclarecer que esta visão nossa de Deus, de um ser cruel, por assim dizer, estava errado. Que Deus é um ser amplamente misericordioso. Eu sempre vou falar da misericórdia de Deus. Um ser que ama os seus filhos e que, como diz a questão 115, acredita na educação dos seus filhos, acredita na melhoria dos seus filhos. Eu estou olhando para futuros anjos. Eu estou olhando e me vendo neste espelho para uma turma que ainda não está pronta. Nós estamos muito mais próximos do começo do que da angelitude, mas estamos caminhando, e caminhando às vezes com passo lento, às vezes de maneira mais célere. Estamos caminhando para um momento de bondade, de misericórdia. Quando nós pensamos nessa posição de céu e inferno que nós aprendemos lá atrás, eu pergunto para vocês, mães, imaginemos a cena, você vai para o céu, está lá perfeitamente bem, e olhando lá para baixo vê um filho seu que não conseguiu atingir o céu. Você estaria feliz? Não, não estaria. E não poderia fazer nada. Então, na nossa visão de hoje, Kardec, acreditando na lei do progresso, olha bem que coisa interessante, fez um trabalho admirável de renovação do pensamento religioso. E ele não trabalhou sozinho. Tem um filme na internet, o Kardec, a gente pode... Quem não assistiu ainda, eu recomendo, a maneira como ele se dedicou ardorosamente ao trabalho da codificação. Primeiro, ouvindo, enviando questões para inúmeros médiuns, depois compilando essas questões, analisando aquelas que tinham o mesmo conteúdo, transcrevendo, formando um cabedal de perguntas e respostas que constituiu o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Um trabalho sociológico, um trabalho onde ele perguntava para alguém que estava em contato com a situação. Quando nós lemos o livro Céu e Inferno, a gente vai ver uma série de entrevistas. Agora há pouco eu estava lendo uma aqui que fala de 2 suicidas. E essa evolução, ela não foi um trabalho individual. Centenas de bons espíritos trabalhando, elucidando, dando ânimo, dando coragem, e centenas de pessoas encarnadas contribuindo, cada um a seu modo, para que o trabalho fosse feito. A espiritualidade sabia que aquele conceito ultrapassado precisaria ser deixado de lado, que nós sentiríamos falta de um Deus mais justo, mais equilibrado, mais amoroso, mais misericordioso, um Deus que nos amasse de uma maneira como nós devemos amar. Amar perdoando, amar acolhendo, né? E a publicação de O Céu e o Inferno se deu em 1865, muito próximos de nós. Traz uma nova visão da lei divina.
um novo tipo de relacionamento entre criador e criatura. E como que agiu o Kardec? Na mais estrita observação dos fatos. Kardec não foi um teórico, não. Ele foi um observador. Caminhou entre os povos, observou os fatos. Que fatos? Aqueles narrados pelos próprios espíritos. Cada espírito narra o fato do seu ponto de vista. Óbvio que, assim como nós, os seres espirituais têm diferentes graus de evolução. Então, ele não entrevistou apenas os muito sábios, nem apenas os ainda muito ignorantes. Ele entrevistou centenas, milhares. E desta conjuntura extraiu os questionamentos. É um trabalho extremamente sério, maravilhoso, onde ele pergunta, anota, compara, compila, e disso nasceu o livro do Céu e Inferno, que eu abordo agora com vocês. Mas no Céu e Inferno era muito vasto para a gente estudar, né? Então fui lendo, fui compilando coisas, e eu queria chamar a atenção de vocês, são 8h25 agora, nosso tempo é curto, eu queria chamar a atenção de vocês naquele material que está aqui na página 60, onde se lê o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura, resultado da compilação do Kardec, ele é composto de 33 artigos, só 33. Obviamente que não vai dar tempo de ler tudo, mas eu quero ler com vocês alguns poucos artigos, não integralmente, mas pelo menos algumas partezinhas, porque eu acho que a mim me deu muita paz quando os li, imagino que vai fazer bem para alguns de vocês. No Código Penal da Vida Futura, então, falando das penas, falando das falhas e falando das punições. Ele diz o seguinte, começando o Código Penal: o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Não. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Ponto 1. A alma, ou espírito, sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é relativo ao grau de sua depuração ou ao grau de suas imperfeições. Eu desafio algum de vocês aqui a falar que não tem defeito. Se você falar, olha, eu vou me ajoelhar a seus pés, todos nós erramos. É inerente ao ser humano. Nós somos simples, nós somos ignorantes e temos o livre-arbítrio. Lembrou da minha neta dirigindo? Vai dar zica, vai dar erro. Nós erramos. Errar faz parte do aprendizado. Falamos isso na escola o tempo todo. Quando o aluno não quer fazer uma tarefa, eu não sei, tente. Talvez você erre, mas nós vamos ver o que você está errando e podemos corrigir a rota. Só que nós temos a obrigação de olhar para os nossos defeitos, pelos nossos erros, com o olhar de quem administra e de quem tenta corrigi-los. E nós fazemos isso todo dia. Vou fazer uma comida, eu gosto muito de cozinhar, e erro no sal. Fica salgado demais. O que eu faço na próxima? Um pouco mais de cautela. Vou experimentando até chegar na quantidade ideal. Assim é na vida a todo momento. Então, se eu vou estar feliz ou infeliz do lado de lá, isso está diretamente relacionado com a maneira como eu fui aqui. Isso todos nós já sabemos, não constitui novidade para nenhum. Então eu vou pular para o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Ué, João, mas então se eu desencarnar agora, eu não atingi a perfeição ainda, como é que eu vou fazer? Muito simples, você vai ser feliz ou infeliz no grau da sua imperfeição. Ou seja, se eu for chamar esse estado de sofrimento do lado de lá de inferno, então a primeira consequência é não ter um inferno só, tem vários degraus, e cada um dentro de um, mas eu prefiro não chamar de inferno não, eu prefiro chamar de morada espiritual, que
vai ser condizente com aquilo que nós tivermos feito. Passemos para um pedacinho do artigo 5º. O inferno, pois, está em toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está em toda parte onde haja almas felizes. Inclusive aqui e agora. Note que ele não falou na parte espiritual, em toda parte. Quando eu cometo uma atrocidade, e sei que cometi uma atrocidade, e me recuso a reparar o erro, eu estou no meu inferno particular. Eu estou morando na morada negativa que eu mesmo construí para mim aqui e agora. E quando eu desencarno, eu não vou experimentar nenhuma mudança mágica. Eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com a única diferença que agora eu não tenho mais corpo. Mas eu estou limitado às mesmas limitações que me levou para lá. Aliás, eu escolho para onde eu vou com meus pensamentos e com meus atos. Então, antes de temer o inferno, analisemos nossas vidas agora. A maneira como conduzimos nossa casa, como conduzimos a nossa justiça particular, que é totalmente falha. Sim, ela é falha, eu não estou negando. Mas nós moramos no céu ou no inferno que nós preparamos para nós já aqui. E quando nós olhamos para duas pessoas na mesmíssima condição financeira, na mesmíssima condição social, na mesmíssima condição de intelectualidade, é estranho que uns se sintam tão felizes, rindo, louvando a Deus, e outros reclamem tanto. Por quê? Porque cada um está num estágio vibracional. Cada um está construindo para si o seu refúgio interior com as ferramentas que ele tem. Então, talvez, antes de nós ficarmos preocupados com o que vai acontecer de lá, o primeiro convite é nos vigiarmos aqui e agora, neste exato momento que estamos. Vou passar para o artigo 6º. O bem e o mal que se faz são o impulso das boas ou más qualidades que se possui. Agora preste atenção. Não fazer o bem que se poderia fazer é, dessa forma, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a vida terrestre. Estou cansado de ouvir gente falar assim, não matei, não roubei, então eu sou bom. Vocês já ouviram também pelas caras que eu ouvi vocês fazerem aí. Não basta não fazer o mal, é importante fazer o bem. E fazer o bem, nós temos a péssima mania de pensar que bem é sempre material. A gente tem a mania de pensar que ser caridoso é enfiar a mão no bolso e alimentar quem está com fome. Sim, isso é caridade das boas. Ai, mas é muito mais amplo do que isso. Que força tem um sorriso? Que força tem um acolhimento? Que força tem um abraço? Que força tem emprestar um ouvido por alguns instantes para que alguém desabafe? Eu fico me perguntando, naquele dia que o meu amigo me ligou perguntando se eu podia ouvir a mulher dele, era sábado, eu estava em casa, era dia de eu ficar com a minha família, eu podia muito bem ter falado, não, hoje não. Quanto que eu ganhei tendo ido lá? Quanto que foi bom para mim, porque me alertou para uma coisa para a qual eu nem percebia, e enquanto o Fábio fazia a oração dele aqui, eu estava de olhos fechados pensando na turma de suicidas que eu tenho na minha família. E eu fiz uma lista grande em poucos segundos. Rezava, orava internamente e falava, ofereço a eles esta minha prece. Então, não perder nunca a chance do sorriso. Não custa nada, pessoas gostam de dentes, mostremos os dentes. Se possível, balancemos a cabeça afirmativamente enquanto sorrimos. Fechemos um pouco os olhos, que a gente cria uma expressão de cumplicidade quando fecha os olhos, balança a cabeça e mostra os dentes simultaneamente. Pessoas gostam disso e não nos custa nada, ainda faz uma ginástica para o pescoço. Pode parecer que eu esteja brincando, mas quanta gente tem o seu dia salvo por um bom dia, tá tudo bem? Quando eu cheguei aqui, eu fui recebido com tanta alegria pelas pessoas que estavam aqui, alguns que eu já conhecia, outros que não me conheciam. Como é bom ser tratado bem, isso é caridade. E não custa dinheiro. O Fábio falou do livro. Já pararam para pensar que um livro comprado, além de fazer bem para minha alma ler, apresentando pelas trilhas de Jesus, é o nome do livro, pode colocar alimento no estômago de uma criança? Isso é fugir do inferno, aqui, agora. Vamos mais um pouquinho, eu li o artigo 6º,
Vamos para o artigo 9º. Toda falta cometida, todo mal realizado, ou todo bem não feito, é uma dívida contraída que deve ser paga. Gente, não é Deus que me cobra. Para de pensar em Deus com um baita de um livro grande debaixo do braço, anotando tudo que você faz. É você que, tendo conhecimento das suas falhas, pede a oportunidade de se redimir. É você que, olhando para o seu próprio feito, com o olhar atento, com o olhar misericordioso, mas crítico, fala: eu errei, peço permissão para voltar e tentar fazer de novo. Planejamento reencarnatório, que a gente estuda. Então, refazendo a leitura, toda falta cometida, todo mal realizado, todo bem não feito, o bem não feito fui eu que acrescentei, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Porque, preste atenção agora, todas as existências são solidárias. Aí às vezes eu falo assim: mas eu olho para trás, eu não lembro de ter feito tanto mal assim, por que eu estou pagando? Agora, outro dia eu estava na mesa mediúnica, onde eu exerço a função de doutrinador, e de repente eu comecei a tossir. Eu estava tossindo. Aí de repente, através da voz da médium, veio uma pessoa brava falando: tá tossindo, capataz? Tá tossindo? Mas eu fico feliz de ver você tossindo, mas ainda é pouco. É pouco. Lembra quando você nos chicoteava? Lembra quando o seu chicote nos cortava a carne e a gente se contorcia de dor e você ria? Eu não lembro de ter feito isso, porque a graça de Deus nos permite o dom do esquecimento. Mas certamente eu já fui muito pior do que isso em vidas anteriores. Nós que aqui estamos, hoje espíritas, atentos, com certeza já fomos saqueadores, já fomos estupradores, já fomos violadores de crianças, já roubamos a herança do nosso irmão, já matamos, já... Por quê? Porque nós estamos na nossa melhor condição de evolução e vamos combinar, na nossa melhor condição nós não somos tão brilhantes assim. A gente ainda comete uns erros atrozes, não dessa magnitude, mas ainda tem uma língua ferida que faz fofoca e que fere, né? Então, as existências são solidárias. O que eu faço de bem numa, eu tenho que acertar as contas. Artigo 13, que vai ser o último que eu vou ler, ele diz: a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação, mas eu quero ler, nenhuma condenação tem tempo determinado. Então não existe inferno eterno. O compromisso de Deus comigo é um compromisso de amor, de misericórdia. É até eu me corrigir, por pedido meu. E eu quero fechar essa linha de leitura de artigo, lendo o artigo, a leitura da questão do Livro dos Espíritos 116, em consonância com o artigo 19. Primeiro eu leio a questão do Livro dos Espíritos, depois eu leio o artigo 19. Kardec pergunta o seguinte: existem espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Ou, deixa eu traduzir a pergunta: existe algum espírito que vai permanecer no inferno por todo sempre? Resposta: não. Todos, inclusive nós, se tornarão perfeitos. Eles mudam, mas lentamente, porque, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Isso é o Livro dos Espíritos, questão 116. Olha o que diz o artigo 19. O 19 diz o seguinte: tendo o espírito sempre seu livre-arbítrio, seu processo é algumas vezes lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Nisso pode persistir por séculos e séculos, mas agora presta atenção. Mas chega um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, no qual, malgrado sua fanfarronice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifestem nele os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Está escrito aqui: não existe castigo eterno. O que me sobra? Qual que é a essência do que eu quero lhes dizer? Somos filhos de um Deus de misericórdia. Somos filhos de um Deus de amor. Nós, como espíritas, temos que divulgar isso. Conversando no começo da fala,
Ainda antes de começar a falar, alguém me disse: nós precisamos divulgar a nossa doutrina. O Espiritismo precisa ser conhecido, nós precisamos falar das nossas verdades. Precisamos tirar essa ideia de que fomos feitos para o fracasso. Não fomos. Pouco menos do que anjos agora, mas um dia anjos. Somos seres destinados à luz. Quando nós olhamos para a conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando Nicodemos procura Jesus à noite, e por que à noite? Porque Nicodemos era um príncipe dos judeus, um dos principais, e à noite ele poderia se esgueirar sem ser visto. Portanto, uma atitude talvez de orgulho: vou à noite que ninguém me critica. E quando Nicodemos chega, ele chega reconhecendo a grandeza de Jesus. Mestre, sabemos que és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele, diz Nicodemos. E Jesus fala: Nicodemos, Nicodemos, em verdade eu vos digo, se não nasceres de novo, não entrareis no reino de Deus. Nascer de novo, alusão claríssima à reencarnação. Uma existência só não dá tempo de nós resolvermos. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso e te convida à vida. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu quero recordar a fala de uma colega, e ela, quando fala de Jesus, com a boca boa de quem pronuncia uma grande verdade, ela fala: não tenhamos medo da morte. A morte é passageira. A vida é eterna. Nascemos para viver. Espalhemos vida ao nosso redor. Falemos de esperança para aqueles que temem. Quando alguém falar que perdeu alguém pela manga do suicídio, diga para ele: não há punição eterna. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é misericordioso. Louvado seja o nome santo de Jesus.